Segundo uma matéria jornalística publicada no site da Nature em março de 2018, há uma grande possibilidade de uma fortíssima erupção vulcânica ser a nova tragédia humanitária global e o pior, ela pode acontecer a qualquer momento e mais pior ainda, não estamos estruturalmente preparados para quando isso acontecer. Eu te explico melhor nesse vídeo. Essa matéria jornalística foi baseada em um artigo do geólogo Chris Nenhall, publicado na revista Geosphere. Vou colocar o link aqui na descrição se vocês estiverem interessados, o artigo está em inglês. Eventos de grande erupção vulcânica são comuns na história. Só para vocês saberem, no ano de 1815, o Monte Tambora, na Indonésia, entrou em uma fortíssima erupção vulcânica que matou cerca de dezenas de milhares de pessoas nas proximidades do vulcão e causou uma anomalia climática pouquíssimo vista em toda a humanidade. Um período chamado Um Ano Sem Verão. O ano de 1816 enfrentou uma queda, um resfriamento global e tudo isso responsável por causa das cinzas do vulcão que bloquearam a passagem da luz do Sol. No ano de 1883, o vulcão Krakatoa, localizado também na Indonésia, a Indonésia, meu amor, é um inferno na Terra, né? O vulcão Krakatoa entrou em erupção e provocou a segunda maior erupção da história, já que a erupção do Monte Tambora foi considerada a maior. Provocou, segundo os cientistas da época, o maior tsunami, o tsunami mais devastador da história, além de ter produzido o maior som da história. Pessoas que estavam entre 50 a 150 km de distância do vulcão que entrou em erupção ficaram surdas e o som viajou por vários continentes, incluindo Europa, Ásia, Austrália e o restante da Oceania. Em 1991, o Monte Pinatubo também entrou em erupção e lançou um volume tão grande de dióxido de carbono na atmosfera que o resfriamento global voltou a acontecer. Mas para entender o nível de arrasamento que uma destruição vulcânica pode causar na sociedade moderna, é preciso entender esse conceito aqui embaixo, o índice de explosividade vulcânica. A erupção do Monte Tambora, a erupção do vulcão Krakatoa e a erupção do Monte Pinatubo carregam uma grande característica entre si. Tiveram o mesmo índice de explosividade vulcânica. Na escala tiveram o nível 6. Na verdade, os registros das erupções vulcânicas mais antigas, a de 1815 e 83, não são precisos, ou seja, podem ter variado entre 6 e 7. E é o índice de explosividade vulcânica do nível 7 que preocupa os cientistas. O índice de explosividade vulcânica grau 7 significa que um vulcão pode gerar até pelo menos 100 km² de cinzas e por minuto gerar largas massas de enxofre e lançá-las todas na atmosfera de uma vez só. Basicamente significa bombardear a atmosfera terrestre de uma porção de gases vulcânicos altamente tóxicos. A erupção vulcânica do grau 7 pode inclusive extinguir, melhor dizendo, pode estraçalhar uma área urbana inteirinha. Até porque, gente, não é só a erupção vulcânica puramente dita a principal ameaça. O vulcão ainda enfrenta, depois da grande erupção vulcânica, da principal erupção vulcânica, forte instabilidade. Geólogos afirmam que erupções dessa magnitude acontecem de 1 a 2 vezes por milênio, ou na verdade aconteceram. Isso porque existe um grande desfalque com relação aos registros históricos, ou seja, pode ter que tenha acontecido mais erupções vulcânicas desse tipo, o que significa que podem acontecer mais do que 2 erupções por milênio de erupções vulcânicas grau 7. A primeira grande consequência de uma grande erupção vulcânica seria sentida no clima. Quando o Monte Rinjani entrou em erupção, começava junto com ele a Pequena Era do Gelo, em 1257. Os registros da época eram de que o clima do planeta tinha ficado insuportavelmente frio e que, por causa disso, quase não se via comida. Além do mais, acredita-se que a peste negra foi tão letal porque a fome e o frio, intensificados pelo vulcão, colaboraram. Mais de 55 milhões de indígenas podem ter morrido nas Américas, e isso inclui a região do Brasil. O Egito Antigo, uma civilização antiga que dependia da cheia anual do rio Nilo para a produtividade agrícola, teve sua fartura abortada, já que erupções no Círculo de Fogo na Islândia colaboraram para isso. Nos dias de hoje, vulcões que entrassem em erupção no hemisfério norte poderiam deslocar a zona de convergência intertropical, diminuindo o índice de chuvas na África, Ásia e na região amazônica brasileira. Não precisa dizer o quanto a região amazônica é importante para o clima global e principalmente para o clima brasileiro.
Piores ainda seriam os efeitos socioeconômicos. As cinzas lançadas na atmosfera poderiam tornar impossível o transporte e produção de alimentos, aumentando a fome e fragilizando a já frágil cadeia de suprimentos. O mercado financeiro seria fortemente abalado, assim como o mundo político. O artigo compara os efeitos de uma erupção vulcânica desse nível aos de uma guerra nuclear, já que geraria uma rápida logística para evacuar milhões de pessoas, e essas poderiam se tornar refugiadas, já que perderiam suas casas devido aos intensos fluxos piroclásticos. Vale lembrar que muitas cidades superpovoadas podem ser atingidas em cheio pelas erupções. O cenário seria catastrófico. O pior é que, bem, não se pode prever erupções vulcânicas. Existem fatores que podem apontar a possibilidade de ocorrência de uma erupção, como estudos petrológicos e a história natural. Deixo aqui uma lista de pequenos candidatos a vulcões que podem gerar uma erupção vulcânica com índice de explosividade vulcânica grau 7. É isso, se você gostou desse vídeo, muito obrigado pelo bom gosto. Se não gostou, obrigado pela audiência.